melhor fruto para avanço. Fala conosco de uma maneira tão simples e objetiva ao mesmo tempo. E por isso eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. E a igreja diz comigo, amém e amém. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 128, vamos lá? Salmo de número 128. Nós vamos usar a Bíblia hoje juntos, ok? Salmos de número 128. Vou chamar esse salmo de o Salmo da Família. Vou chamar não, o próprio autor, ele pensou a respeito disso. O Salmo da Família, Salmo 128, se puder marcar, está sempre sendo ministrado por essa palavra profética para a sua vida, diariamente. Creio que será abençoador para você. Salmo de número 128. Que você manda aberta. Todos acharam? Pode dizer amém comigo? Amém. Amém. Diz assim, apenas 6 versículos, mas lendo de uma forma gostosa, como sal, ou seja, pitada, devagar. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém na sua vida. Os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo mais uma vez? Amém. Concordando com essa palavra. Quem de nós não gostaríamos e não desejamos ter uma vida familiar feliz, próspera, saudável, tranquila, de paz? Todos nós almejamos e sonhamos assim, desejamos assim. Por quê? Porque também sabemos que essa é e sempre será a vontade de Deus para a tua casa, sempre será a vontade de Deus para a tua família, para a tua descendência. E creio profundamente que esse é um dos maiores desejos de um ser humano. Por exemplo, alguém quando casa, seja ele quem for, eu acredito piamente que ninguém casa para ter uma vida ruim, uma vida de guerra. Ninguém casa para se separar. Ninguém casa para ter um inferno em casa. Pelo contrário, a intenção de todo ser humano é buscar o melhor. Essa é a intenção do ser humano, é buscar a paz, é buscar alguém que possa aconchegar, sim, o seu coração e o deles. Mas a gente sabe que a realidade hoje não é essa. Hoje não, sempre foi assim. Sabemos que a realidade é muito diferente disso. Por quê, pastor? Aí você vem me perguntar por quê. Eu posso te dar diversos motivos, razões que você sabe, a maioria deles. Mas uma das coisas que eu gostaria de trazer hoje para nós é não centralizarmos a responsabilidade em Deus e muito menos no diabo. Eu prefiro tirar o diabo de jogada. É, pastor? É, prefiro. Eu prefiro hoje colocar essa responsabilidade em mim e em você. Eu tenho aprendido que quanto mais responsabilidade eu tenho, mais eu cresço. Quanto mais foco eu tiver na vida,
quanto mais desafios nós tivermos, mais cresceremos. Quanto mais responsabilidade pegarmos em nossas mãos, nos nossos braços, na nossa história, na nossa vida, mais nós vamos crescer. Porque a gente precisa aprender, de uma vez por todas, parar de colocar muitas responsabilidades sobre, principalmente, Deus. Sabe o que eu creio? Eu tenho crido muito, que tudo que Deus tinha que fazer por mim, Ele já fez. E uma das coisas que Deus já fez por mim, é que Ele nos dotou de inteligência. Diga, eu sou inteligente. Você não concorda com essa palavra, não? Eu sou. Você não acha que você é, mas eu sou. Diga assim, eu sou inteligente. Deus nos deu o poder de raciocínio. Deus nos deu o poder de escolha. E muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê Deus colocando a responsabilidade também no ser humano. Porque Deus já tem cumprido aquilo que Jesus falou. O que Jesus falou, pastor? No momento em que o próprio Jesus partiu para a glória, voltou para o Pai, Ele disse que estaria com a gente. Aí eu vou te perguntar, Ele não está? Ele está? Está, pronto. Obrigado. Ele está. E diga comigo assim, isso já basta. Diga mais uma vez. Pronto, gente, isso já basta. Ele nos protege, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele nos exorta, Ele abre os nossos caminhos, nos proporciona segurança a todo instante, responde às nossas orações. Pronto, já tem feito. Só que Deus dotou a mim e a você de raciocínio, inteligência, para escolher o melhor. Aliás, o próprio Deus, falando ao povo de Israel, Ele disse assim: diante de vocês, dois caminhos, eu ponho a bênção e a maldição. E o próprio Deus responde ao povo, diz assim: escolha, pois, a bênção, para que viva tu e a tua descendência. Já tem caminhos para nós, Deus determinou. E nesse salmo, que eu estava desde ontem lendo, relendo, meditando, Deus falou muito com o meu coração. Eu chamei ele, escrevi na minha Bíblia, é o salmo da família. Esse vai ser salmo da minha vida, em relação a prestações de contas familiar. Aí, no versículo de número 2, ele diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho. Diga, eu comerei do fruto do meu trabalho. Isso é o que? Promessa. Ou seja, segura, o teu trabalho dará fruto. O teu trabalho te trará bons resultados. Você será abençoado naquilo que você fizer. Ele diz, vai dar fruto. E o melhor, você vai comer desse fruto. Isso fala de provisão. Isso fala de bênçãos diária. Olha a promessa. Aí, ele continua no próprio versículo número 2. Ele diz assim: feliz serás. Nas outras versões diz: serás feliz. A palavra já foi ministrada. Diga, eu já tenho uma palavra de Deus para a minha felicidade. Pega isso. Deus já deu a palavra.
pastor, e como é esse negócio? Muitas vezes eu não sou. Não somos por causa das nossas escolhas, por causa da nossa falta de direção. Muitas vezes a gente não pede direção a Deus para tomar decisões na nossa vida, porque a gente acha que as decisões são tão pequenas, tão micro, e são justamente essas pequenas decisões que têm feito muito diferença na nossa vida. Que nós dizendo no versículo de número 2 também, ele diz: e tudo, absolutamente tudo te irá bem. Ah, gente, Deus dizendo tudo te irá bem. Mais uma vez, Deus dizendo tudo te irá bem. Diga, tudo me será bem. Diga comigo, tudo me irá bem. Palavra profética. Segura essa palavra profética em nome de Jesus para a tua vida. Isso fala de realização. Realização em todos os âmbitos da nossa vida. É, pastor? Todos? Todos. Físico, emocional e espiritual. Realizado de acordo com ele, número 3. Tua casa será como a videira frutífera. A versão como videira casa, filhos não ter 10, não, ok? No início que você raciocina, você é inteligente, ok? Vamos para a inteligência. Não sou um homem, é mulher. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, a mãos, ela derruba. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: através de uma mulher sábia, a casa pode ser terrivelmente abençoada. É, através da sabedoria de uma mulher, a tua casa pode ser repleta de paz, prosperidade, provisão, bênção de Deus. Falando nessa palavra, a responsabilidade da mulher? Não. Deus está dizendo o seguinte: a mulher tem poder dentro de casa. As mulheres não vão dar glória a Deus por isso, não? A mulher, mas não se anima muito, não. Falar em poder com mulher, o negócio fica feio demais. De abençoada. Doutor. Aí vem a palavra dura. Eu dou primeiro doce, né, gente? Sou bobo. Mas ele diz que a insensata, a tola, a burra, destrói com as próprias mãos. Não precisa nem dos outros destruírem. Ela mesma destrói. Com o que, pastor? Falta de sabedoria. Aí eu te pergunto, obviamente, gente, obviamente, dentro de uma casa não existe uma pessoa, existem várias. E a responsabilidade do casamento, da família estar bem, é dos dois. Dos dois. Talvez o salmista tenha falado a respeito de tudo isso, porque ele sabe que principalmente naquele tempo a mulher estava muito em casa, cuidando dos filhos, e o maridão, obviamente, isso deveria ser hoje, acontecer em todas as famílias, né? Os maridos, os homens têm a responsabilidade de suprimento.
Homens, pode dizer amém comigo? Amém. Muito fraco. Homens, pode dizer amém comigo? Amém. 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 Responsabilidade do homem. Aí ele diz que tua esposa no interior, dentro de casa, olha só, dentro de casa, conjectura o que você quiser aí, dentro de casa, ela será frutífera, dará bons frutos, terá bons resultados. Dentro de casa, ela vai fazer o negócio acontecer. Eu escrevi, na minha Bíblia eu disse, porque ela não é apenas uma mulher, ela é uma parceira. Diga amém comigo. Amém. Mulheres, diga comigo, não sou apenas uma mulher, mas eu sou uma parceira. Amém. Uma parceira do crescimento, uma parceira de oração, uma parceira que promove a paz, uma parceira em todos os sentidos da vida. Está junto na tempestade ou na bonança, apoia o marido, faz o marido, mas também poupa com o marido. Aleluia, só uma deu aleluia, infelizmente. Porque o que a gente está precisando dentro de casa é parceria. E vou abrir mais. Se a gente não encontrar, muitas vezes quando não se encontra parceria dentro de casa, vai se encontrar fora de casa. Quando eu falo, eu não estou falando de um, estou falando dos dois. E vou mais além. Quando não se encontra vida sexual boa, ativa, dentro de casa, necessariamente vai encontrar fora. Isso é decisão de Deus ou decisão do homem? Do homem. Deus não se responsabiliza mais pelas minhas atitudes. Parceria. Parceria espiritual, emocional, sexual. Poucas vezes, isso me incomoda muito, poucas vezes a gente vê alguém ministrando transparentemente sobre essa área dentro das igrejas. E a gente precisa de parcerias. Nossos filhos serem nossos parceiros, nossas esposas serem nossos parceiros, os esposos ser os melhores parceiros das esposas. Comprar a guerra junto. É disso que precisa. Por quê, pastor? Porque já tem Deus. O alicerce nós já temos. A direção você já tem. Um Deus todo-poderoso você já possui. O que precisa agora, pastor, é atitude, inteligência, sabedoria, para fazer da nossa vida e do nosso casamento, nossa família, um casamento melhor. Mulher, eu escrevi aqui, mulher não é empregada. Mulher precisa ser honrada como parceira. E tudo isso é promessa, sabe, gente? Do versículo 2, etc., em diante, tudo promessa de Deus para nossas famílias. Mas é preciso a gente pegar a visão. Coisas boas na nossa família que nós queremos depende de nossas atitudes. É, pastor? É. Porque eu te garanto, aquilo que depender de Deus, Ele já começou a fazer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que antes que vocês estivessem orado, eu já os ouvi e os respondi.
Ou seja, tudo que depende de Deus, Ele já está fazendo. E Deus espera que a gente faça aquilo que corresponde a nós fazer. Aí vem, para que a gente tenha tudo isso que eu acabei de dizer, todas essas promessas, Deus exige duas coisas apenas. Vamos para o versículo de número 1? Vamos. Diz assim: como? Lê você para mim? Vai? Pode ir, vai. 128, 1, todos. Isso. Bem-aventurado, feliz, é a mesma coisa. Como é feliz quem teme ao Senhor. Primeira exigência para que você tenha todas essas promessas: tema a Deus. Pastor Célio ministrou várias vezes aqui sobre o temor a Deus. E voltamos ao assunto porque o primeiro segredo tem a ver com a forma com que a gente trata a Deus. Pega a visão aí, pega essa palavra. Muita coisa na nossa vida tem a ver com como eu trato a Deus. A forma com que eu trato a Deus necessariamente vai respingar no meu trato com a minha esposa. Se eu desonro a Deus, vou desonrar a esposa. Se eu desonro a Deus, vou desonrar o esposo. Por quê, pastor? Porque é uma consequência. A minha vida com o próximo é uma consequência daquilo que eu sou com Deus. Por isso que eu não entendo, plenamente não entendo, pais que se preocupam demasiadamente apenas com a vida material dos filhos. A primazia nossa deveria ser: nossos filhos precisam temer a Deus, porque se eles temerem a Deus, a sua vida será abençoada em todas as suas áreas. Essa tem que ser a nossa preocupação, o temor a Deus. Qual é a forma que eles tratam a Deus, qual é a forma que eu como marido trato a Deus, como a forma que a minha esposa trata a Deus. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Como estão os nossos cônjuges com Deus? Porque necessariamente quando eles estão mal com Deus, necessariamente estarão mal conosco. Outras áreas da vida do cônjuge, familiar, será prejudicado. Você quer ver? Eu duvido um cônjuge, eu não vou ficar aqui falando de mulher ou homem, senão vão achar que eu puxo mais sardinha para um ou outro. Não é verdade. Eu duvido um homem ou uma mulher que tem um relacionamento com Deus, conhece a vontade de Deus, estou tentando aqui medir as palavras, entendeu? Porque tem criança aqui. Fosse de domingo de manhã, já sabe que eu tinha falado. Eu duvido que um homem ou uma mulher que tenha relacionamento com Deus deixaria o seu cônjuge chupando o dedo. Duvido. Duvido. Por quê, pastor? Porque ela ou ele se importa com a necessidade do outro. Necessidades fisiológicas, que não foi o diabo que colocou, foi Deus que colocou. E muitas vezes as mulheres têm umas necessidades fisiológicas, que eu acho que é fisiológica, a questão do comprar alguma coisa. Isso é coisa de mulher. E muitas vezes nós homens precisamos entender essa questão. Temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas. Segura aí. Eu amo sobre
Deus acima de mim mesmo, ou seja, acima dos meus egoísmos. Deixo de ser um marido egoísta, deixo de ser uma esposa egoísta, deixo de ser filhos egoístas. Por quê? Porque amo a Deus sobre todas as coisas. Deus acima de tudo, a vontade de Deus sobre toda a minha vida. Eu já disse aqui várias vezes que geralmente a gente prega, e deve ser assim, óbvio, as nossas experiências, e eu gosto disso. A pior fase da minha vida com minha esposa necessariamente foi a pior fase da minha vida com Deus, pô. Isso é um fato. Fato. Porque um homem e uma mulher que esteja bem com Deus vai ferir o cônjuge, vai ferir os filhos, vai ferir os pais? Não. Então a parada, gente, é com Deus. O negócio aqui é com Deus. E quando a gente não quer nada com Deus, necessariamente vai respingar das nossas casas. Temer a Deus. Precisamos ter homens e mulheres dentro das igrejas, dentro da primeira igreja Batista da Rocinha. É aqui que eu pastoreio, então é aqui que eu ministro. Eu digo, precisamos ter nesse lugar homens e mulheres que necessariamente temam a Deus, amam a Deus, se importem com aquilo que Deus pensa, o coloque como prioridade em suas vidas. Deus quer ser o primeiro. Deixa eu abrir um parênteses. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, eu te garanto, em segundo lugar ele não fica. Ele não fica. E quando você olhar para trás, você não vai sentir Deus, porque segundo lugar não é o lugar de Deus. O lugar de Deus é primazia, é o primeiro, é o único. Então, se você está se sentindo aí um homem ou uma mulher abandonada, quero dizer o seguinte: repense sua vida. Se você não colocou Deus em segundo plano na sua vida, aí você se sente sozinho, fraco. Experimente nesta noite colocar Deus em primeiro lugar, como primazia. Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Depois sim vem a minha família. Aí a gente vai começar a experimentar coisas sobrenaturais primeiro na nossa vida e dentro das nossas casas. Você pode dizer amém comigo? Amém. Escrevi no meu esboço, eu coloquei assim: o temor a Deus não se constrói da noite para o dia. E não mesmo. Por quê? Porque é uma disciplina. A gente passa a se disciplinar. Porque saber o errado a gente já sabe. Todos aqui já sabem as coisas erradas. Todo mundo aqui. Então a gente precisa se disciplinar, nos posicionar, nos colocar no lugar do centro da vontade de Deus. E isso exige-se disciplinar. Disciplinar a si mesmo, puxar a própria orelha, chamar a atenção de si mesmo, não estar com nenhuma vontade de orar, mas falar para si mesmo: tu vai orar, porque você é dependente de Deus, e sem Deus você não pode nada. Disciplinar. Esse negócio de temor a Deus é um processo na nossa vida. E para finalizar, no próprio versículo de número 1, ele diz assim, eu vou ler o versículo todo, ele diz assim: como é feliz quem teme o Senhor. Agora a parte B, ele diz: quem anda em seus caminhos. Percebeu que as promessas vêm a partir do versículo 2. Só que antes de promessas existem os princípios, os deveres. E um dos deveres que Deus coloca para a família é o seguinte: andem nos meus caminhos.
Você pode dizer isso comigo? Andem nos meus caminhos. Mais uma vez. Ou seja, na vontade dele. Já sabemos qual é a vontade. Eu não vou aqui esmiuçar a vontade de Deus para dentro de casa. Todos nós aqui já sabemos. O amor, o respeito, a compreensão, a dedicação, a submissão, o apoio, a oração por o outro, se importar com o bem-estar do outro. Isso é tudo vontade de Deus. Isso é tudo caminho de Deus. E um dos caminhos de Deus é que a gente trabalha, dê o melhor em casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, uma coisa que me envergonhou outro dia. Uma irmã se queixou comigo, há uns 2 meses atrás, talvez, no aniversário dela. Ela ganhou o quê, hein? Esqueci. Ela ganhou uma coisa bem fútil do marido, coisa bem banal, coisa fútil mesmo. Eu concordei com ela. Mas quando foi aniversário do irmão dele, o cara comprou presente, comprou bolo, comprou salgado. Eu falei: que? Desonra. Primeiro é em casa, se sobrar é fora de casa. Radical. Como no aniversário da minha esposa eu vou dar um aniversário do... Sabe que as mulheres... Se a gente puder, não... Então, e esse é uma... chamados machos. Se ele safado. Só que esse cara, ele não se ofende, são elas que... Responsabilidade. Não posso ter boa comunicação. Mas uma coisa não substitui a outra. E outra coisa, o que substitui sexo, pastor? Sexo. O que substitui entre uma... é relação sexual. Não é bolo não, não é comida não. Cheio. Não é academia. São isso e tem... aqui o diabo da nossa casa. E ele entra de você. Nós abrimos portas. Nós abrimos portas porque a gente deixou de andar nos caminhos de Deus. A gente precisa de pessoas, enquanto a gente
quanto a gente ama. Ou seja, a diretriz para uma família abençoada é obedecer a Deus. Gente, você já tem na tábua do teu coração a vontade de Deus. Aí eu entendi porque o apóstolo Paulo disse assim, que muitas vezes não é que ninguém nos ensine, porque a gente já tem, está aqui dentro. Muitas vezes a gente trata melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa. As pessoas de fora estão sempre lidando com o nosso sorriso Colgate, e as de dentro, um banguelo. Perdemos o bom humor dentro de casa, gente. Perdemos com as brincadeiras sadias dentro de casa. E é preciso retomarmos a nossa posição de filhos de Deus, para que realmente a gente tenha um casamento, uma vida abençoada. Porque infelizmente, uma vez o diabo ter entrado e destruído, só o poder de Deus, a misericórdia, a graça de Deus para restaurar, porque se não for assim, não é restaurado. Estou sendo honesto com você, honestíssimo com você. O que nós temos feito? Eu escrevi no meu esboço, meus filhos, porque tudo eu escrevo para mim, ok? Eu não escrevo para você, escrevo para mim. Meus filhos precisam ver Jesus em minha vida. Toma essa para você. Meus filhos, Jesus em mim. Aí as promessas do versículo 2 ao versículo 6 estarão disponíveis para nós. Seremos, familiarmente falando, bem-sucedidos em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu costumo dizer que família é uma empresa. É, empresa. Precisa ser bem administrada. Segura. Não para por aí. Toda administração, toda empresa tem que ter uma liderança. E é preciso respeitar as lideranças. A Bíblia diz que toda liderança foi constituída por quem? Por Deus. Não estou falando de se um ou outro é líder, porque infelizmente tem casas que a mulher ela é obrigada a liderar. Feio isso, muito feio. Como você prova que o homem tem que liderar, pastor? Eu te provo. Vai para Gênesis. Quem deu o nome à mulher foi Adão. Pode pesquisar. A mulher estava sujeita ao homem, ao marido. Só que o diabo distorceu absolutamente tudo. Homens que não tomaram a sua liderança que Deus deu, e mulheres que gostam de poder, começaram a dominar e destruir as famílias. Uma coisa está ligada à outra. Tem alguns dias atrás, toda essa ministração é fruto de atendimento pastoral, gente. Tudo isso aqui é fruto de atendimento de gabinete. Ou seja, é a realidade sua também. É coisas que você também precisa mudar. Outro dia, uns 5 meses atrás, mais ou menos, eu acho,
Uma pessoa me procurou: pastor, não aguento mais. Por quê? Estou cansado de ouvir essa palavra, não aguento mais. Mas está com cara há 20 anos. Não quer trabalhar, não quer isso, não quer isso, não quer isso. Eu falei: meu Deus, será que existe um demônio chamado preguiça? Será que não já chega o smartphone e aí veio a preguiça, mano? Coisa linda. Levanta a mão aí, homem, por favor. Vou até fechar meus olhos. Coisa linda é ver um homem saindo de casa para lutar pelo pão de cada dia. Isso é caminho de Deus. Isso é vontade de Deus. Eu quero dizer, todos os homens dessa casa que assim procedem, eu quero dizer, eu te abençoo em nome de Jesus. Receba isso. É a graça de Deus sobre a tua vida, é a bondade de Deus, é a honra de Deus. Feche os olhos. Levanta as mãos, mulheres. Quando teu marido volta para casa e apesar dos problemas, ele te vê cheirosinha, pronta para ele, isso é poder de Deus, isso é graça de Deus, isso é o prazer de Deus. Não estou ministrando aqui nada além do Evangelho de Cristo. Se eu, pastor Eberson, quero uma família melhor com a minha esposa Cláudia, com meu filho Bernardo e minha filha Isabelle, não posso esperar deles. Tem que começar de mim. Tem que começar de mim. Por quê, pastor? Porque Deus conhece todas as coisas. Faça a sua parte. Faça apenas a sua parte. Deus sabe julgar perfeitamente. Deus sabe julgar todas as coisas perfeitamente. E eu, em nome de Jesus, eu quero abençoar as nossas famílias agora. Senhor, nas áreas de nossas famílias em que nós precisemos do Teu poder, eu quero te pedir, libera esse poder agora. Digo mais, se existe intrusos espirituais, intrusos emocionais e até mesmo intrusos físicos, expulsa eles, Senhor. Expulsa eles, porque eu digo, aí não é o teu lugar. Pela palavra do Todo-Poderoso, eu ministro a libertação de nossas casas. Toda manipulação do inferno, toda manipulação do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Haja paz no nosso lar, haja parceria em nossas casas, haja diálogo, haja compreensão, haja o poder de Deus. Senhor, os esposos se convertam, que o coração dos esposos se voltam a Ti, que os corações das esposas se voltem a Ti, que os corações dos filhos se voltem a Ti, e que o coração da esposa se volte à esposa, e o coração do marido se volte à mulher, assim como o coração dos filhos se voltem também aos pais, e dos pais aos filhos. Porque novamente eu lanço essa palavra profética. Sabe por quê, Senhor? Nós não geramos filhos para a perdição, nós geramos filhos para a honra.
Aleluia. Senhor, toma partido em cada situação, toma partido em cada área familiar. Desbarata o opressor, desbarata o manipulador. Senhor, todos os impedimentos para o diálogo, acaba com os impedimentos, seja qual for, seja físico, espiritual ou emocional, em nome. Porque tu nos chamaste para a liberdade, e é para a liberdade que nós viveremos, Senhor. Pai, acenda a chama da esposa, acenda a chama espiritual da esposa. Deus, a chama espiritual que foi apagada, que foi morta. A tua palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então eu te peço, Senhor, reacende a chama espiritual dessa mulher, reacende a chama espiritual desse homem, reacende o amor, reacende a prioridade em Deus. Reacende, reacende, Pai. Que não haja divisão espiritual. Tu sabes por que eu estou dizendo isso? Não haja duas visões espirituais, haja apenas uma visão. Deus, agradar a Deus, priorizar Deus. Restaura lares nesta noite, restaura atitudes nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, aquilo que for para ser atitude nossa, aconteça. Todo aprisionamento que impede de um ou outro tomar suas decisões e atitudes favoráveis à família, essa corrente, esse aprisionamento se quebre hoje. Se quebre hoje, em nome de Jesus. Prospera essa casa, prospera esse lar. Todo roubo de Satanás eu repreendo em nome de Jesus. Roubo de paz, roubo do diálogo, roubo de alegria, roubo da provisão, roubo dos frutos, eu repreendo em nome de Jesus. E digo: manipulador do inferno, saia das nossas casas em nome de Jesus. Porque nós somos livres, aleluia. Nós somos livres para ter paz, nós somos livres para termos alegria, nós somos livres para prosperar, nós somos livres para viver bem, e assim nós viveremos, porque essa é a promessa de Deus, conquistada lá na cruz do Calvário, para todos sempre. E a igreja diz amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A gente já vai orar sobre esses pedidos. Uma das coisas importantes, sabe, que a gente tem visto que tem atrapalhado muitos e muitos e muitos lares, muitos casamentos, muitos, é a questão financeira. Meu. Dentro de uma família não existe mais meu, é nosso. Nosso, diga nosso. Se converta essa palavra nosso. Tire essa palavra meu da tua boca. Qual é a palavra?
Quem está com marido e mulher aí? Levanta a mão, no teu lado. Ordem, vira para o outro e diz: nosso. Não vai sair briga não, pode dizer: nosso. Nosso. É nosso. Olha para mim. Quando é nosso, há unidade. E onde há unidade, Deus abençoa. Deus abençoa. É nosso. Maridos, esposas, falem do dízimo aos seus cônjuges. Alerta-os sobre o dízimo. Uma vez conhecendo a verdade, não se torna mais inocente. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. O culpado é aquele que já conhece a verdade. Então, a casa é um barco. Diga, minha casa é um navio. Você vai me entender? Navio. Ok. Você lembra que Deus determinou uma vontade para a vida de Jonas. E ele, deu no pé. Não vou. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia qual era a vontade. E ele não quis aceitar. Não quis se humilhar diante da vontade. Entrou num barco. O que aconteceu com o barco? Entrou na tempestade, quase afundando todo mundo. Descobriram, cara, a razão dessa tempestade é você. Que fizeram com ele? Fala aí para mim. E ele entrou aonde? Na boca do peixe. Algumas tempestades financeiras é por causa de desobediência a Deus. Esposa, pergunta ao teu marido se ele é obediente no dízimos ao Senhor. Esposo, da mesma forma. Porque algumas vezes o esposo ou a esposa fica questionando: por que eu sou dizimista? Tem alguém no barco que está puxando ao contrário. Quando o outro não é convertido, é outra história. Mas se for convertido, a história é essa. Quer uma vida financeira abençoada? Parceria em Deus, os dois. Aí, quando somos fiéis ao Senhor, essas briguinhas de eu comprei, você não comprou, etc. Essas coisas aí, isso vai cessar. Porque você vai santificar a tua vida financeira. E para essa atitude profética, antes de nós orarmos, eu peço que você pegue a sua oferta, o seu dízimo, o seu envelope. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oh Deus. Você pode levantar seu envelope, a sua mão. Glória a Deus. Amado Deus, ao Deus que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção, ao Deus que não nega bem algum aos que vivem em seus caminhos, nunca nos negou absolutamente nada. Nós honramos a Ti, Senhor, nesse momento, com a nossa contribuição, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência. Eu quero te pedir: honra poderosamente os seus filhos, honra famílias aqui nesta noite, que nada lhes falte, que a superabundância do Senhor seja uma realidade familiar nesse lugar. Eu peço que a bênção da palavra esteja sobre cada família nesse lugar, para que Jesus
seja exaltado. E a igreja diz: amém e amém.